Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria da Computação. Na aula de hoje, iremos fazer uma revisão sobre conjuntos, relações e linguagens. Um conjunto L é uma coleção de objetos, também chamados de elementos, na qual não distinguimos a ordem dos elementos e nem a ocorrência múltipla de elementos. Se B é um elemento de L, então denotamos que B pertence a L. Caso não pertença, escrevemos que B não pertence a L. Logo, se L é um conjunto, por exemplo, que tem A, B, C e D, esse é o mesmo conjunto que tem B, C, A e D. Por quê? Porque em conjunto nós não observamos a ordem dos elementos. Os elementos podem aparecer em qualquer uma das ordens. Então esses dois conjuntos são na verdade o mesmo. Bem como eu posso ter múltiplas ocorrências de um mesmo elemento, ou seja, se eu tenho A e A, B e B, esse é o C e o D, esse é o mesmo conjunto do que o BCAD, que é o mesmo conjunto que ABCD. Tá? Então, sempre que falarmos de conjunto, estamos falando de uma coleção de elementos, ou seja, uma coleção de objetos, na qual a ordem não importa e nem o número de ocorrências de um dado elemento. Existe um conjunto específico que é o conjunto vazio, o conjunto que não tem nenhum elemento. Qualquer outro conjunto, ele é dito não vazio. Alguns conjuntos podem ser também infinitos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, por aí em diante, ou seja, infinito. Né? O conjunto dos inteiros, positivos e negativos, né? O 0, 1, 2, mas também o menos 1, o menos 2, são exemplos de conjuntos infinitos. Muitas vezes podemos definir um conjunto a partir de uma propriedade sobre um outro conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A, que já está definido, e eu tenho uma propriedade P sobre A, eu consigo definir o conjunto B da seguinte forma. Ora, eu digo que o conjunto B ele é formado pelos elementos de A que tem a propriedade P. Então, são todos os elementos X, onde X pertence a A e X tem a propriedade P. Vejamos um exemplo. Se o conjunto A é formado por 2, 3, 5 e 6 e a propriedade é ser maior do que 2, então esse conjunto B vai ter todo elemento de X que pertence a A e que X é maior que 2. Ora, quais são os elementos de A que são maiores do que 2? Apenas o 3, 5 e 6. Então, ao invés de explicitar os valores do conjunto B, eu simplesmente defino ele a partir de uma propriedade. No caso, a propriedade P aqui era que o x era maior do que 2. Tá? Posso fazer isso também para conjuntos infinitos. Vamos ver um exemplo. O conjunto dos números ímpares, né? Eu posso definir eles a partir do conjunto dos números naturais e da propriedade ser divisível. Ou seja, o conjunto dos números ímpares, conjunto B, é formado por todo número, x pertencente aos naturais, tal que x é divisível, não é divisível por 2. Ou seja, são todos os números naturais que não são divisíveis por 2. Logo, isso é quem? É o conjunto que tem 1, 3, 5, 7 e por aí em diante. Então, muitas vezes a gente vai definir conjuntos a partir de propriedades. Essa é uma forma de definir novos conjuntos.
Um conjunto A é um subconjunto de B, se cada elemento de A também está em B. Nesse caso, a gente escreve que A está contido ou é igual a B. É importante observar que qualquer conjunto é subconjunto próprio de si. E que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Né? Ou seja, o vazio, né, está contido em A. Se A é um subconjunto de B, mas A é diferente de B, dizemos que A é um subconjunto próprio de B. Escrevemos A está contido em B. Agora eu não coloco o igualzinho ali embaixo, certo? A coleção de todos os subconjuntos de A é dito ser o conjunto potência. E a gente representa ele por 2 elevado a A. Tá? Então, esse aqui é o nosso conjunto potência, ou seja, então são todos os conjuntos possíveis formados a partir de A. Nós vamos dizer que dois conjuntos são iguais se somente se todos os elementos de A estão em B e vice-versa. Então, todas as vezes que eu quiser demonstrar que A é igual a B, o que eu tenho que demonstrar? Tenho que demonstrar que A está contido ou é igual a B e B está contido ou é igual a A. Se eu demonstrar essas duas coisas, eu demonstrei que A é igual a B.